Oi, sou Jordano Bruno, tenho 16 anos, moro em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. E nesse vídeo, que eu acho que vai ser a experiência mais recente que eu vou falar pra vocês, eu vou falar sobre a minha experiência angustiante no Enem. Mas enfim, 9 de novembro de 2025. Eu tinha os meus 16 anos, falei que ia ser recente, e eu estava no primeiro ano do ensino médio. Mas enfim, continuando... Trabalhei na manhã de domingo, apesar que naquele dia eu tive que acordar com minha vontade por causa do alarme, pois naquele dia eu tive que acordar mais cedo. E naquele dia acho que podemos considerar como especial, talvez, pois para quem não sabe, naquele dia eu fazer meu primeiro teste experimental de uma certa prova que acho que você deve conhecer, chamada Enem. Que para quem não sabe o que significa especificamente o Enem é um tipo de avaliação que ocorre no Brasil inteiro, na qual é bastante importante ela para caso alguém que faça essa prova conseguir ir para uma boa faculdade, além de várias outras coisas que o Enem ajuda. Mas enfim, continuando, eu estava organizando os materiais para aquela prova como uma pessoa normal que eu sou. Assim, depois que eu terminei, meus pais vieram lá para fazer a prova e me disseram para se preparar bem e coisas para eu não me preocupar lá quando fazia a prova. Que na minha opinião é algo que todo pai deveria fazer com os filhos. E uma dica para quem vai fazer essa prova no ano que vem, pois esse ano já acabou, é nunca esquecer a carteira de identidade. Pois se você ir lá sem ela, você não vai conseguir fazer lá a prova, pois eles não vão deixar, pois lá esse documento é meio que obrigatório, sabe? Mas enfim, continuando. Eu fui me despedir dos meus pais quando entrei lá no local onde ia fazer a prova. E lá eles te entregam um papel onde mostra aonde vai ser a sala que você vai fazer a prova e várias outras coisas. E também quando você sair e voltar da sala da prova para ir pro banheiro, por exemplo, você já pode esperar passar por uma vistoria total, sabe? Onde tem uma pessoa que acompanha a sua ida e volta ao banheiro e passa um detector de metais no seu corpo, para evitar ao máximo o uso de qualquer material eletrônico para fazer a prova, por exemplo. E de fato eu acho que é algo meio de se esperar num local como esse. Mas enfim, voltando ao principal do vídeo, quando eu entrei lá no local onde fazer a prova, as pessoas lá também fizeram vistoria total em mim, pois lá eles também fazem quando eu entro lá na sala da prova. E assim eles te entregam um saquinho preto que é onde você pode guardar o celular. Depois da vistoria, eu fui lá sentado num local onde não tinha ninguém e comecei a tirar meus materiais normalmente, como uma pessoa normal que eu sou. Lápis, caneta, borracha, granada, apontador, outra granada, AK-47. Mas enfim, continuando, eu fiquei lá esperando minha cadeira enquanto as pessoas que trabalhavam naquela sala estavam entregando as provas e os cartões de resposta para os alunos. E caso vocês quiserem saber como funciona essa prova, a qual eles entregam, que na verdade essa prova é o próprio Enem, ele funciona o seguinte. Então, lá na hora da prova eles vão te entregar duas coisas em específico. A própria prova com questões papel-resposta, na qual você também preenche com caneta a qual resposta se colocou, na qual provavelmente pode funcionar assim as provas das escolas que vocês estão assistindo no canal e estudam, pois geralmente para preparar os alunos para esse tipo de prova, eles fazem um sistema parecido nas escolas. Mas enfim, continuando... Eu fiquei fazendo a prova normalmente, assim, foi tudo de boa até. Pois, ok, tinha algumas questões que eu não sabia a resposta correta, então eu acabava chutando aí, igual acho que várias gente também faz. Mas também não é de esperar muito, pois nessa prova tá começando a fazer ensino médio, e esse tipo de prova engloba o conteúdo dos 3 ensino médios. Mas apesar disso, tava indo tudo bem. Eu tava preenchendo a lápis as questões da prova e preenchendo em caneta papel resposta. Depois preencher tudo a lápis na prova. E assim tava tudo de boa até ocorrer o seguinte. Pronto. Terminei de preencher tudo na prova. Agora eu acho que vou começar a preencher as coisas por papel resposta. Vou começar primeiro pela redação. Espera, que estranho. Parece que não tá preenchendo. Espera. Que saco, velho. Esse caneta que parece que não quer mais funcionar. Fazer o que, né?
mas não faz mal. É só pegar essa outra caneta reserva que eu trouxe pra passar de novo e... Espera. Ai, não. Vai tomar no... Sim, eu tentei usar as duas canetas para preencher o papel resposta, mas por tristeza do Jeca, nenhuma delas estava funcionando. Eu fiquei tipo, mano, o que eu faço agora? Falta menos de 1 hora para terminar o horário da prova e eu não consegui preencher quase nada para a resposta. Eu não sei se nas suas escolas é assim, mas na minha escola posso ficar tipo um tempo a mais para fazer as provas, mas a diferença é que no Enem isso não existe. Ou é acabar a prova naquele horário e entregar para o professor ver se está certo ou não, ou pronto, acabou, não vai entregar. E assim eu fiquei tipo sem saber o que fazer. Até que uma outra moça estava trabalhando lá naquela sala, entregou para mim uma caneta para poder terminar. Mas assim ela não dando mais tempo, eu não consegui preencher a resposta inteiro. Assim que eu ficando sem nota. Eu lembro que depois desse dia eu comecei a ter um certo ranço com a Faber-Castell. Por que pareça, as duas canetas que eu levei, a Faber-Castell e as duas não funcionaram. Mas o que a moça tinha dado para mim era uma Bic. E também o fato de sempre achei que meus lápis da Faber-Castell duravam menos do que os meus lápis da Bic. Mas enfim, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E é isso, gente. Valeu e tchau!